Vocês já perceberam como que a gente pode aprender com a natureza? E como grandes coisas foram criadas através da observação, observando a natureza, observando o nosso meio e vendo como as coisas funcionam e daí aplicando isso na nossa vida. Olha um exemplo de observação da natureza que o homem se inspirou para criar algo para nossa civilização. Olha o golfinho, por exemplo, ele tem um sonar em que ele consegue detectar um objeto ou um animal mesmo a muitos metros dele. E com base na natureza, o ser humano ele pôde construir também sensores e colocar em submarinos, em navios, para mesmo a metros, a quilômetros de distância, o homem conseguir detectar que tem um iceberg à frente ou algum empecilho, um animal e qualquer coisa mais. Então, o que eu quero dizer com isso? Que observando a natureza, a gente consegue ver como as coisas funcionam com uma ordem e nos inspirarmos a estar usando também desta sabedoria, desta ordem e aplicar na nossa vida. Olha um outro exemplo. Vamos pegar o exemplo de uma pessoa que monta em cima do cavalo. Você já observou que o cavalo ele tem aquelas rédeas que pega inclusive na língua dele? Aqui, ó. Que aí o cavaleiro, a pessoa que tá em cima do cavalo, pega e puxa as rédeas, inclusive pega na língua do cavalo. Daí eu fiquei pensando, olha que incrível, o cavalo, a gente pode estar olhando até mais a fundo, até de uma forma bem filosófica, para o cavalo pode ser os nossos instintos, enquanto o cavaleiro é a nossa parte humana, sabe, mais elevada, porque o ser humano ele tem uma consciência mais expandida comparando a um animal. O animal ele não sabe que ele é animal. Nós sabemos que nós somos seres humanos. Então, podemos pegar aqui, fazer uma analogia com o cavalo sendo o nosso ego e o cavaleiro sendo a nossa parte mais divina, mais refinada. E daí eu fiquei pensando, caramba, um cavalo usa essas... eu não sei o nome, vou botar aí rédeas na língua. E se a gente também colocasse certas rédeas na nossa língua? Porque você já ouviu falar como que a palavra ela é importante? A gente tem o dom da palavra e a gente também cria por meio da palavra. E se a gente, assim como um cavalo, como o nosso ego, também usasse rédeas na língua? Ou seja, se antes de proferir uma palavra, ele antes, a parte dele, centelha, humana, mais refinada, opa, peraí, não vai falar essa bobagem. E às vezes é não proferir uma palavra ruim, às vezes com a gente mesmo, sabe? E com os outros. Você já deve saber que a gente cocria a nossa realidade o tempo inteiro. E conforme tá a nossa vibração, se ela estiver elevada, a gente está cocriando coisas elevadas. Se ela estiver baixa, a gente está cocriando coisas que talvez não sejam produtivas. Então, até a gente trazer essa rédea para nossa própria língua, a gente pode pegar, por exemplo, como observar o que a gente anda falando. E daí a gente se questionar, será que o que eu tô falando tá agregando na minha vida? Tá sendo produtivo para mim? Tá sendo produtivo para os outros? Será que eu tô falando mal de mim mesmo? Será que eu tô falando bem de mim mesmo? Porque as palavras criam a minha realidade. E olha como essas rédeas, elas super funcionam na nossa vida. Como elas funcionam para uma pessoa que vai direcionar o cavalo. Olha como isso dá certo. E se a gente pegasse e fosse com mais profundidade até o exemplo das rédeas para a nossa vida? E se a gente também direcionasse, assim como o cavaleiro ali com as rédeas, direcionasse para onde vai o cavalo, para o que, controlando a língua dele, o que vai falar, o que não vai falar, vou falar coisa positiva, não vou, e daí reformulo. E às vezes a gente tá falando muito mal da gente mesmo e tá tão no automático que a gente nem toma consciência disso. Então, essa foi até uma perspectiva que me veio hoje e eu quis trazer para vocês, porque eu também me incluo nisso, de estar me auto-observando para ver o que eu ando falando sobre mim mesma, o que eu ando falando para os outros.
Será que estão sendo coisas construtivas ou não? Porque as palavras, se você vai dizendo elas tantas vezes, uma hora o seu inconsciente ele pega aquilo como uma verdade. E se você tá falando mal de você, o que você tá fazendo com a sua vida? Tá sendo coisa produtiva ou não? E as palavras, elas vão provocando sentimentos na gente também. E o sentimento vai criando mais daquilo. Então, essa é até um momento também que eu quis até estender para vocês, da gente estar buscando, a gente avaliar o que a gente anda falando pra gente mesmo. Será que o ideal seria a gente colocar rédeas na nossa língua? Mas também se a gente vê por um lado de ego e o cavaleiro sendo a centelha, você deixar a sua parte centelha direcionar a sua vida, né? Para que lado você vai. E também colocando rédeas na língua no sentido de você estar gerenciando o que você anda falando para você mesmo, falando para os outros, e daí a gente tomar uma consciência do que a gente está fazendo, do que a gente está falando. E daí quando a gente toma consciência, a gente consegue direcionar mais a nossa vida. Porque não vai estar mais no automático, né? A gente já vai... Você só consegue mudar o que você aceita, né? Você só consegue mudar o que você primeiro torna consciente. Então, a minha proposta é essa. Vamos tomar um pouco mais de consciência porque o que a gente anda falando, principalmente da gente. E o que a gente anda falando para as pessoas também. Será que a gente está falando bem da gente? Será que a gente está falando bem dos outros? Lembre-se do poder da palavra. Na Bíblia fala que Deus criou através do verbo e nós, seres humanos, temos o dom da fala. Olha a profundidade disso, olha o poder gigantesco que a gente tem. Então, vamos estar tornando conscientes este dom da palavra, tornar consciente o que a gente anda falando. Porque aí, quando a gente se pegar falando algo que não está sendo produtivo, a gente pega e corrige na hora. Então, assim como as rédeas, elas são muito bem utilizadas, elas super dão certo para você usar num cavalo, para você direcionar ali para onde ele vai. Porque quem comanda é o cavalo ou é o cavaleiro? Quem comanda na sua vida é o seu ego ou é a sua parte mais refinada? Ou é a sua parte ser humano? Então fica essa proposta que eu me incluo nela pra gente estar avaliando o que a gente anda falando pra nós mesmos, o que a gente anda falando nos 4 cantos do mundo. E assim a gente toma consciência disso. E se a gente estiver falando coisas improdutivas, a gente poder consertar. E assim buscar falar coisas que agregam, que vão ser boas tanto pra gente quanto para outras pessoas. Então vamos tornar a gente cada vez mais consciente.